Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu la ilaha illallah. Ashhadu la ilaha illallah. Ashhadu Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salat. Hayya 'ala as-salat. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. Por certo, todo louvor só pertence a Deus. Por certo, todo tipo de louvor, de adoração, de pedido, de súplica, de devoção, só pertence a Deus, glorificado e exaltado sejas. E por certo, aquele a quem Deus orienta, jamais será descaminhado. E por certo, aquele a quem Deus fecha a vista e os corações para a orientação, jamais conseguirá ser orientado. Presto testemunho de que não há nada que mereça adoração a não ser Deus, sozinho, sem sócio, sem parceiros. Subhanallah. Dele é a soberania, e dele é o louvor, e ele sobre todas as coisas é onipotente, ele sobre todas as coisas é onisciente, e ele faz o que deseja, e ele é misericordioso, misericordiador. Ashhadu an la ilaha illa Allah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, lahu al-ni'mata wa lahu al-hamd. هو يفعل ما يريد بيده الخير وهو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. E presto testemunho de que Muhammad é o seu servo e o seu mensageiro, que a paz e bênção de Deus esteja sobre ele, sobre seus servos e sobre seus seguidores. Por certo, a melhor das palavras, a mais verídica das palavras, a mais confiável das palavras é a palavra de Deus. فَإِنَّ أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كتاب الله كلام الله تبارك وتعالى وخير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وأفضل الكلمة وأفضل الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى وتقدس وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Subhanallah. Nós vimos que a melhor das palavras é a palavra de Deus e o pior dos assuntos são os assuntos inventados. E por certo toda inovação é um desvio, e por certo todo desvio conduz ao erro. Como Deus glorificado seja fala, subhanallah, palavras perfeitas. A melhor das palavras, a mais confiável das palavras, subhanallah. Quando Deus fala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Deus glorificado seja fala, ó vós que credes, temam a Deus. Ó vós que credes, temam a Deus como deve ser temido, e não morreis senão como sendo submissos a Ele. E Deus fala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ó povo, ó pessoas, ó vocês que creem, temam a Deus e que você fale o dito verdadeiro. Subhanallah. E Deus continua falando, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur ma qaddamat lighad. Subhanallah. Tema a Deus e que você olhe para o amanhã que você apresentou.
subhanallah, para o dia do juízo final. Dia ao qual não terá venda e nem terá amizade. Não terá uma troca. A venda significa troca entre a boa ação e a má ação. E não terá amizade. Subhanallah, aquelas pessoas que são nossos amigos, nossos parentes, nossos próximos, as pessoas próximas a gente, não terá amizade naquele dia, pois cada um saberá o que fez. Cada um, subhanallah, como Deus fala, o que vos faz interar-te do que o dia do juízo final? Subhanallah. Em seguida, mais uma vez, o que vos faz interar-te do que o dia do juízo final? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. É o dia que nenhuma alma irá arcar com o pecado de outra alma. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Subhanallah. E a ordem nesse dia será de Deus glorificado e exaltado seja. Nós começamos falando sobre um assunto, subhanallah, sobre o que Deus glorificado seja. Ele revelou o último versículo. Qual foi o último versículo revelado no Corão? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje eu completei para vocês a vossa religião. Quem está falando isso? Não é um ser humano. Não são as palavras do coração do profeta. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Ele não pronuncia por capricho. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Não é senão revelação revelada. Então Deus glorificado seja falou através do Corão. Hoje eu completei para vocês a vossa religião. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. E eu completei para vocês a minha graça. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Subhanallah. E eu fiquei satisfeito para vocês com uma submissão que é o Islã por religião. Ou seja, por modo de vida, por uma conduta. O que tomamos sobre isso é que a lei de Deus, subhanallah, está completa. وَسَنَتَحَدَّثْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنِ الشَّرِيعَةِ. ما هي شريعة الله تبارك وتعالى وتقدس وما هي أهميتها وما هي فضلها سبحان الله ولماذا سمى الله تبارك وتعالى الشريعة شرع سبحان الله لماذا هذا نقول إن شاء الله. Então, no assunto de hoje, vamos falar sobre a lei islâmica, Sharia, a palavra Sharia. Qual o significado desta palavra? Qual a virtude desta palavra? Qual a importância desta palavra? E qual o significado linguístico também desta palavra? Subhanallah. Sabemos que Deus, glorificado seja, Ele enviou a lei a todos os profetas e mensageiros. Todos os profetas e mensageiros estiveram sobre uma Sharia diferente, sobre uma Sharia, na prática diferente. Às vezes a oração de um jeito, a oração do outro jeito, de profeta a profeta, porém toda essa Sharia, toda essa legislação vinha de Deus, glorificado e exaltado seja. Então nós vemos que uma das coisas da Sharia não é apenas você falar, use o hijab. Não, isso não é Sharia. Isso faz parte da Sharia, porém não é Sharia. وكما قال بعض الناس الشريعة إنما أنت تلبس الحجاب. لا، الشريعة ليس هذا، ولكن من الشريعة أن تلبس الحجاب المرأة والنساء من النساء. هذا من الشريعة، ليس إنما الشريعة. وبعضهم يقولون أن الشريعة هي الإقطاع من الأيد. لا، هذا في الشريعة، لكن ليس هذا الشريعة. في الحدود الله تبارك وتعالى وتقدس. E algumas pessoas falam que a pessoa cortar a mão da outra, ou seja, na jurisprudência, na hora de aplicar uma lei, as pessoas falam que isso é Sharia. Isso não é Sharia. Isso faz parte da Sharia. Então vemos que a Sharia é o quê? É um conjunto, primeiramente, sobre as adorações. A Sharia, في الإجماع من العبادات. شيء أول العبادات خاصة بالله تبارك وتعالى لا شريك له. A primeira coisa da Sharia é um ensinamento, é a prova, é como você irá adorar a Deus, glorificado seja, sem sócios, sem parceiros. Como será esta oração? Como será o jejum? Como será a caridade que você vai dar? Como será depois a peregrinação que, com misericórdia de Deus, iremos fazer? Está incluso no estudo da Sharia. E uma outra coisa são as leis. وشيء ثاني أن الحدود الله تبارك وتعالى كما قال المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات سبحان الله لا يعلمهن كثير من الناس. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, o escolhido de Deus para ser o último dos profetas, o selo da profecia, ele falou: por certo lícito está, certo halal, lícito está evidente, está claro, e por certo o haram, aquelas coisas erradas, também estão evidentes, e entre elas existem o quê? Coisas parecidas. Muitas das pessoas não conseguem diferenciar. E depois falamos também أن الشيء الثالث أن الإيمان كيف نؤمن بالله تبارك وتعالى. هذا موجود في الشريعة. إذا أنت تريد أن تدرس كتاب الله تبارك وتعالى وأنت تريد أن تدرس
أن تتعلم السنة المصطفى حبيب صلى الله عليه وسلم وتريد أن تتعلم الأحكام فعليك بشريعة الله تبارك وتعالى الذي لا شريك له. Então, se você deseja aprender sobre o livro de Deus, se você deseja aprender sobre a Sunna, o exemplo do querido e amado profeta, vai ser com ele, se você quer aprender sobre os pilares, se você quer aprender sobre a fé, como que eu creio em Deus? Não é apenas falar creia em Deus e adore Ele unicamente, como se eu jogasse um livro para você, pegue e aprenda. Não é assim. Precisa de uma pessoa para praticar, uma pessoa para incentivar, uma pessoa para corrigir quando precisar e fortalecer o ensinamento, inshallah, quando precisar. Então, sabemos que dentro da Sharia, quando você está estudando, o que nós aprendemos? É que os pilares do Islã são 5. Parece uma coisa, eu estou aprendendo 5 pilares do Islã, não tem nada a ver com Sharia, não. Isso também é aprendizado da Sharia, pois a Sharia, ela inclui a adoração também. A adoração e a fé, tudo está incluso. 5 pilares do Islã. O testemunho de fé, como que é o testemunho de fé? Quais são as condições e as obrigatoriedades do testemunho? Quando eu vou fazer e depois que eu fazer. A oração, qual é as virtudes e as condições da oração? Antes da oração, o exemplo do wudu, a ablução, e depois da oração, ficar para falar de Fatiha, primeiro levantar a mão do Takbiratul Ihram, que é pilar da oração, depois ele Fatiha, depois o ruku, fazer a inclinação, a oração, depois vamos aprender o jejum, qual o significado do jejum, qual a virtude do jejum, depois a peregrinação, qual a virtude e o significado, tudo isso está incluso. Então nós não podemos achar errôneo que os muçulmanos quererem e desejarem que a Sharia de Deus seja aplicada, isso não é errado, isso é a coisa mais correta, pois dentro desta palavra Sharia, o que significa Sharia? Primeira coisa agora. Sharia significa o caminho. Os árabes antigos do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam usavam essa palavra. E como eles usavam? Quando você queria achar um poço, um local, algum caminho, eles falavam onde está a Sharia de alguma coisa, falavam está ali. Então, onde está o caminho de alguma coisa, está ali. É um caminho a ser seguido, porém não é um caminho das pessoas, é o caminho do Criador das pessoas, é o caminho daquele que sustenta as pessoas, é o caminho daquele que transforma as pessoas em crente, ou não mostra orientação, é um caminho daquele que fará entrar as pessoas no paraíso dele, glorificado sejas, e para alguns desses servos, sem prestar conta e sem castigo. Então, esse é o significado de Sharia, é o caminho a ser seguido. E vemos que na Sharia está falando sobre os livros de Deus, glorificado seja, a Torá, o Evangelho, os Salmos, os livros de Abraão, o Corão, está falando sobre a vida dos profetas, que Deus esteja satisfeito com eles e envia bênção e paz sobre todos eles. E por outro lado, e também fala sobre a ética, e Deus fala, e você, por certo, tu é de uma excelente moral, é de um excelente caráter. E Deus, glorificado seja, fala, vocês têm, fala para vocês, um verdadeiro exemplo, um benéfico, um mais amado, um melhor exemplo no mensageiro de Deus, no mensageiro de Deus. Não é um exemplo da pessoa que canta, da pessoa que joga música, que joga bola, da pessoa que faz isso ou aquilo. Não. O melhor dos exemplos é aquele ao qual Deus, glorificado seja, enviou ele como paz e misericórdia para todas as humanidades, para todas as humanidades, para todos os mundos, para todos os universos. Para quem? E não te enviamos senão com misericórdia. للعالمين ليس للعالم واحد للعالم واحد لا للعالمين في الجامع باللغة. Então, subhanallah, Deus nos fala, não te enviamos a Muhammad a não ser como misericórdia para todos os mundos. Não é para o mundo só. Não é só para esse planeta. Ou para o mundo do visível que estamos vendo aqui, nossos amigos e contemporâneos e pessoas anteriores. Não. É para todos os mundos, sejam dos gênios ou dos humanos, ou fora isso que são criaturas de Deus glorificado e exaltado seja. Então, subhanallah, nós refletimos sobre essa palavra, nós refletimos sobre esta lei, que é a lei de Deus glorificado seja. E por outro lado, existe aquilo que é chamado de democracia. Democracia, ou seja, o poder das pessoas, o poder para as pessoas. A Sharia é uma coisa, tem um livro, pronto. A segunda coisa, tem seguidores. Terceira coisa, tem código de ética. Lícito e ilícito, código de ética para você viver. Tem os direitos e os deveres, tem os seguidores, como falamos, tudo isso é Sharia. Vamos lá. De Deus, glorificado sejas, quando Deus fala, hoje compreender para vocês a religião. Não precisa colocar algo ou tirar algo, está completo, está perfeito, e fiquei satisfeito para vocês como Islã, como religião. Em contrapartida, agora vemos a democracia, tem livro também, para lá. Livro de ética, tem livro, tem seguidores, tem ética, para lá.
tem deveres, direitos e deveres, tem a conduta, porém tudo isso foi criado pelos homens. Está sempre tentando se renovar, sempre tentando ficar perfeito, porém não chega à perfeição, pois a Sharia de Deus, glorificado seja, é aquilo que é perfeito. É aquilo que Deus escolheu e ficou satisfeito para enviar seus profetas e mensageiros. E a palavra que iremos falar agora, já que nós estudamos, vemos o significado de Sharia, vemos o significado disso, que vem depois. É que toda a ordem de Deus, glorificado seja, é o melhor a ser seguido. É que o livro de Deus, glorificado seja, é o melhor dos livros, é a melhor das orientações. Então Deus, glorificado seja, como o profeta disse, Inna al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. O halal está listo e o haram também está. O halal está evidente, o haram também está evidente, entre ambos tem coisas que as pessoas não sabem, não conseguem diferenciar a prática. É que Deus, glorificado seja, como misericórdia, sendo misericordioso, sendo perdoador, Ele proibiu tudo aquilo que é ilícito, tudo aquilo que é haram, e todos os modos de chegarem àquilo, Deus proibiu. Wa subhanallah, birahmatillahi tabaraka wa ta'ala wa taqaddas annahu harrama alayna al-haram wa kullu wasila allati tusilu ila hadhihi al-ma'asiya. Subhanallah, huwa ar-Rahman ar-Rahim. لذلك هو الرحمن الرحيم. الرحمن بمعنى أنه يملك الرحمة والرحيم بمعنى أنه يرحم. هو الرحمن الرحيم. Então Deus, glorificado seja, como sendo misericordioso, que tenha misericórdia, misericordioso, que dá misericórdia, Ele proibiu as coisas que são ruins, que têm prejuízo para as pessoas, e Ele citou tudo isso fora isso. Então vemos uma das coisas que foi relatada no hadith de um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, أن دلل على رحمة الله على عباده مخلوقه أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ضعيفا. Uma das evidências de que Deus, glorificado seja, é misericordioso para as pessoas, é que Deus, glorificado seja, mesmo assim, Ele criou o ser humano fraco. Ou seja, o ser humano é fraco. E foi relatado no hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, fraco do quê? Ele é fraco perante os desejos. E ele também é fraco perante as provas, perante os testes, perante as provas, os testes de Deus, glorificado seja, o ser humano é fraco. Vamos lá. E nessa primeira parte, então, dessa parte falando sobre os desejos, os sábios falaram que está se referindo sobre as mulheres. Então, qual é a sentença, qual é a nossa lei da Sharia que fala sobre as mulheres? Como que os sábios, subhanallah, eles falaram que, com baseado no Corão e na Sunna, que é proibido uma pessoa muçulmana olhar para uma mulher com shahwa ou sem shahwa, bishahwa ou bighayriha, tendo desejo ou sem desejo, não é permitido você olhar para uma mulher, seja o olho, seja o rosto ou qualquer outra parte. Exceto que seja uma pessoa da sua família, sua mãe, sua tia, sua esposa, sua filha. Isso não tem problema, subhanallah, e Deus, glorificado seja, é o mais misericordioso, o mais misericordiador dos misericordiosos. Então peço perdão ao vosso Senhor por certo me perdoou. Mas sabe que não vou falar comigo, não, que eu não vou falar. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala akhiril anbiya. Sallallahu alayhi wa sallam. الذي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. Então, em nome de Deus, glorificado seja, e por certo o louvor só pertence a Deus, e o final feliz é para aquelas pessoas que creem, e por certo que a paz e bênçãos de Deus esteja sobre o último dos profetas e mensageiros, ao qual não haverá profeta após ele, sallallahu alaihi wa sallam. E uma coisinha assim, uma recordação, sobre o profeta disse que não há profeta após ele. E o profeta disse, não há profeta entre eu e Isa, entre eu e Jesus, e não há profeta depois de mim. Então vemos que às vezes algumas pessoas podem anunciar a profecia deles, falar, eu sou profeta. Ou no tempo do profeta lá, surgiram algumas pessoas falando, eu sou profeta. Então tinha seguidores, tinha o livro deles lá, tinha essas coisas, só que os muçulmanos não creram. Por quê? Sabiam, estavam convictos de que o profeta disse, não há profeta depois de mim, sallallahu alaihi wa sallam. Que a paz de Deus esteja sobre ele. Então vemos que essa sentença, esta lei sobre a pessoa olhar com desejo ou sem desejo, ainda continua sendo proibido falar. E qual é a evidência disso? Temos que ter uma evidência. Os sábios falaram com a evidência do Corão e da Sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Como Deus, glorificado seja, fala, diga para os crentes, diga, é uma ordem, ó profeta sallallahu alaihi wa sallam, ó Muhammad,
Ya Muhammad, ó Rasulullah, ó mensageiro de Deus, diga para os crentes, para aquelas pessoas que estão crendo, que eles tampem, vamos lá, que eles tampem as suas visões, os seus olhares, subhanallah, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, e que eles protejam as suas regiões, que eles protejam a si mesmos, subhanallah. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, isso é o mais puro para eles. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, e Deus é sabedor, subhanallah, do que vocês fazem, do que as pessoas fazem. E em um outro versículo, Deus glorificado continua falando, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, e diga para as crentes, também as mulheres, diga para elas, para que elas se preservem os seus olhares, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, e também que elas se autopreservem, até o fim do versículo. Então, Deus glorificado seja, continua falando, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, e não aproximeis aquela ação que é ruim, não aproximeis isso. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, azinatul ayn, subhanallah, sallallahu alaihi wa sallam, annahu qala, al-aynu tazni wa zinaha an-nazar. O olho, ele comete adultério, e o adultério do olho é o olhar. Wal-udhun, subhanallah, wal-udhunu tasna wa zinaha al-istima'. E a orelha, a audição, também comete adultério. O adultério, subhanallah, porém é ouvir, subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele proibiu isso. Ele disse para os seus companheiros para tomarem cuidado com as suas visões. Pois, subhanallah, o que os sábios falaram? O hadith de Abdullah ibn Abbas, ele disse que quando a pessoa é afetada pela visão, subhanallah, depois a pessoa é afetada pelo coração, depois confirma a região, confirma, subhanallah. Ou seja, depois a ação que leva a isso, irá confirmar. E no final, no hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, anna Abu Bakr, subhanallah, quem foi Abu Bakr? Foi um homem que o profeta disse que a fé dele é maior do que todas as pessoas da humanidade. Do que todas as pessoas da nação dele, sallallahu alaihi wa sallam. Abu Bakr, esse companheiro, que foi chamado do que é Siddiq, o verídico, a pessoa que não mente, a pessoa que ajudou o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, relatado o hadith por ele, que ele disse, Kunna ma'an nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. Nós estávamos com o profeta, que Deus envie bênção e paz sobre ele, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Allahumma salli wa barik alayhi. Então, ele disse, nós estávamos na companhia do profeta, junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Em seguida ele disse, sallallahu alaihi wa sallam, ele disse, subhanallah, ma min qawmin umila minhum bil ma'asi, subhanallah, ma min qawmin umila bil ma'asi, subhanallah, não existe nenhum povo que faça as ações ruins, subhanallah, hatta tadhhar, até que fique evidente. Ou seja, as pessoas mesmo fazendo errado, fazendo as ações erradas, só que ainda não apareceu. Ou seja, não está evidente no mundo das pessoas, no mundo, não está evidente ainda. Ou seja, mesmo que as pessoas, não existia um povo que fez as ações ruins até que fosse evidenciado. Ou seja, hoje nós vemos para todo local que olhemos, tem algo errado. Para todo local que sentamos para falar sobre Deus, para todo local que vamos para convidar as pessoas para Deus, tem uma coisa errada. Sejam as pessoas bebendo, as pessoas se agredindo verbalmente ou fisicamente ou no pensamento, ou as coisas que ou aquelas pessoas que estão vestidas porém não estão vestidas, ou aquelas pessoas que estão conspirando umas com as outras, que estão chamando as pessoas para o caminho de Shaitan. Então o profeta diz, não há nenhum povo que está fazendo as ações até que apareça, e qual é o objetivo depois? E qual é a palavra que o profeta disse depois? Qual é o resultado que aconteceu depois? O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, illa وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى تَغِيرِهِ, e eles são capazes de parar com isso. Ou seja, voltando tudo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, não existe um povo que faça as ações até que fique claro, e eles estão conseguindo, eles têm a capacidade de parar com isso. وَهُمْ يَفْعَلُونَ, e eles fazem. Ou seja, não só porque a pessoa faz, porém ela consegue ainda parar a ação. إِلَّا أَحَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعِقَابَ, exceto que Deus glorificado seja, licite sobre eles o castigo. Então, nós vimos que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não só falou para as pessoas, cuidado, não, porém tem uma consequência depois. Então nós pedimos a Deus glorificado seja, com o nome dele mais valioso,
e com as qualidades dele mais valiosas, falar que perdoe para nós os nossos pecados e que nos afaste dos caminhos dos pecados. Então, hoje nós vimos o que? O objetivo. Nós vimos o significado da palavra que é a lei de Deus, glorificado seja, que se chama Sharia. Nós vimos que, existe aquilo que se chama democracia. Nós estamos sobre a democracia aqui, nós temos que obedecer, pois estamos aqui para lá. Porém, temos que ter dentro do coração, dentro do peito, mesmo com a intenção, que a lei de Deus seja aplicada, que a lei de Deus seja colocada, que a lei de Deus entre em vigor, seja dentro da gente. A primeira coisa, dentro da nossa casa. Vamos sempre sentar com nossos filhos e falar: filhos, antes de dormir, às vezes nosso filho quer que nós contamos uma história, uma única coisa, uma única coisinha, você quer, o seu filho pede ao pai: me conte uma história. Aí você fala: filho, tá bom, vou contar. Mas você chega em casa, descansa, deita e dorme até amanhecer, e não contou, seu filho dormiu triste, O que quiçá, vamos pensar, quiçá da gente ler um dia uma sura do Corão. Pegamos as últimas suras que são pequenas, fala: filho, vamos ler hoje uma sura. Uma sura do Corão, do livro de Deus. Ó filho, sente aqui no meu colo, ou sente aqui na cama, vamos ler sobre o livro de Deus. E fale para o seu filho, assim como o Corão disse, o melhor dos conselhos. Ele não era profeta, que Deus tenha misericórdia dele. Não era dos profetas, que Deus tenha misericórdia deles. Ele foi uma pessoa que, quando foi falar para o seu filho, disse: ó meu filhinho, eu vou te aconselhar uma coisa. Falou aconselhando: não associes nada a Deus. Então a primeira coisa que é o conselho que devemos dar para os nossos filhos, para ficar de lembrança sobre nós, pois um dia iremos partir. E que pedimos a Deus que partimos antes de nossos filhos, que Deus tenha misericórdia de todos nós e todos eles. Então sentamos e falamos: ó filho, vamos ler uma sura hoje, uma única noite. Ó filho, vamos ler. E o também dever do filho, fale: pai, leia para mim uma sura. Ó pai, leia para mim uma sura. Ó pai, vamos sentar e falar sobre um versículo hoje. Ó pai, me ensine sobre o que o profeta disse. Ó pai, me ensine sobre o que os profetas falaram. É um dever de todo mundo, porém como um adulto tem mais força, mais capacidade, seja intelectual assim, para pegar e chamar o filho para isso. Então pedimos a Deus que facilite o caminho a compreensão da sua religião e também que facilite o caminho a prática da religião. Ó Deus, orienta-nos, nos faça-nos orientadores a seu caminho, ó Deus. Ó Deus, orienta-nos, nos faça-nos orientadores, ó Deus, glorificado sejas. Ó Deus, glorificado sejas, facilite para a gente o caminho, a compreensão e a prática de sua religião. Ó Deus, faça-nos orientados e orientadores de sua religião. Ó Deus, oriente nossos líderes para que eles façam a divulgação sobre o seu caminho, ó Deus. Ó Deus, oriente os nossos sábios, ó Deus. Ó Deus, oriente os nossos sábios para que eles saiam no seu caminho, chamando as pessoas com o conhecimento que eles adquiriram, ó Deus. Allahumma hadina wa hadibina wa ja'alna sabab liman ihtada. Allahumma hadina wa hadibina wa ja'alna sabab liman ihtada. Allahumma la ilaha illa anta fataqabbal shahadatuna wa anta arhamur rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la ilaha illa anta wa anta arhamur rahimin. Allahumma la ilaha illa anta wa anta al-haq wa wa'duka al-haq wa kalimatuka al-haq. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا معنا ولا في أهلنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وأقيموا الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salvação das minhas fileiras. Deixar tudo junto, lá. E lembramos falar que a oração é a primeira ação que seremos questionados perante Deus no sejas. Manda por falar. Anna salah hiya awwalu shay'in alladhi yuhasibu Allahu bihi. Yuhasibu Allah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الله أكبر. الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Seven.